Tribo Primitiva capítulo 91. Motivação de um senso de crise. A banheira foi construída rapidamente, mas não pôde ser usada imediatamente, pois ainda não há nada que possa ferver a água em grandes quantidades. No entanto, Mufeng já havia descoberto uma contramedida e poderia resolvê-la em breve. Não era nada mais do que sair para cavar barro amarelo novamente. Nesse momento, uma vez que o balneário é colocado em uso, a água do banho fluirá pela vala para o vaso sanitário abaixo, e as fezes do vaso sanitário do chiqueiro serão concentradas em um grande tanque de estrume. Empilhar o feno no tanque de estrume e depois polvilhar o excesso de cinzas da planta na fermentação mista é o melhor fertilizante. Este também é o método de maceração do solo e fertilizante que tem sido usado nas áreas rurais por muitos anos. Nesse momento, seja plantando terra ou cultivando hortaliças, polvilhe solo e fertilizantes, desde que seja manejado adequadamente, o rendimento das culturas aumentará naturalmente. Portanto, Mufeng veio para a tribo. Em vista das pitons e lobos gigantes que saíram há alguns dias, ele sabia que tinha que fazer preparativos completos para sair desta vez. Se ele não tivesse atacado o rei lobo com arco e flecha da última vez, temo que não seria tão fácil escapar. Quanto a deixar a tribo desta vez, ele tem várias coisas para fazer. Uma é cavar barro amarelo, que exige muito, então muita gente vai lá. Em segundo lugar, ele continuará a procurar plantas silvestres comestíveis e utilizáveis na natureza, como vegetais silvestres, ervas medicinais chinesas, grãos e assim por diante. Essas coisas podem não apenas comer e salvar pessoas, mas também ajudar Mufeng a ganhar pontos de conquista, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Terceiro, ele queria tentar pegar alguns lobos selvagens e voltar e domesticá-los para seu próprio uso. É melhor pegar alguns lobinhos e alimentá-los desde tenra idade. Afinal, a mão de obra da tribo é realmente ilimitada. Se você quiser aumentar a tribo, você definitivamente será sobrecarregado com apenas 200 pessoas. E os lobos podem desenvolver cães para gerações posteriores através da domesticação contínua. Os cães são os mais leais de todos os animais aos seres humanos. Com os cães, a segurança e a caça das tribos também terão uma garantia maior. Mufeng tem pensado nessas coisas por vários dias, e quanto mais ele pensa sobre isso, mais ele sente a pressão e o tempo estão pressionando. Quando ele chegou a este mundo, ele obviamente não tinha percebido completamente o perigo, mas depois do último encontro com o lobo, ele estava ambiciosamente ciente dos perigos que o cercavam. O ambiente natural, animais e pessoas podem colocar em perigo a segurança da tribo, bem como sua vida. O tempo não espera por ninguém. Mufeng suspirou em seu coração, antes de sair, ainda temos que nos sair bem na defesa da tribo. Além disso, não podemos mais correr o risco de eliminar todos os membros da equipe de caça. A abordagem anterior é um pouco imprudente. Mufeng pensou. Não fazia sentido que ele levasse as pessoas para a natureza para encontrar comida. Ninguém na tribo olhou para ele. Se alguém entrasse furtivamente no ninho, ele choraria sem lágrimas até então. Manpower, defesa. Mufeng murmurou, e logo adormeceu. No início da manhã seguinte, ele encontrou Liu e Minguang. O muro de proteção da tribo precisa ser expandido. Expansão? Os dois ficaram atordoados. Mas nosso atual muro de proteção tribal já está muito alto. Quando a divisão Mangue Dragon veio saquear da última vez, a porta não estava nem perto. Insuficiente. Mufeng balançou a cabeça. É só que o dragão Mangue não é forte o suficiente porque há poucas pessoas. E se alguém de uma grande tribo vier e houver muitas pessoas para remover a parede protetora diretamente? Isso. Liu ficará desconfiado. Não há uma grande tribo perto de nós e, além disso, eles não podem menosprezar uma pequena tribo como nós. Não antes, isso não significa que não haverá no futuro. Mufeng disse solenemente, antes que isso aconteça, devemos estar preparados. Caso contrário, nossa família Jiang será saqueada pelo Ministério do Dragão Mangue como da última vez. Você quer acontecer de novo? Eu não quero. Os dois disseram em uníssono. Bem, todo o trabalho é chamado desta vez, e temos que construir outro muro de proteção fora da tribo. Outra parede protetora? Os dois se entreolharam e perguntaram. Fora da tribo está a terra onde o milho é cultivado. Onde vamos construir o muro de proteção? Naturalmente está fora do milharal. Mufeng sorriu. Não apenas o milharal deve ser fechado,
Mas também os lados sul e norte do milharal, e os bosques no sopé da montanha, estão conectados. A distância da parede protetora mencionada por Mufeng não é inferior a 500 metros, o que equivale a 1 milha. Liu ficou surpreso. É uma distância muito longa. É inútil para nós ter um muro de proteção tão longo. Mufeng balançou a cabeça. Parece inútil agora, mas pode não ser mais no futuro. Depois de ouvir as palavras de Mufeng, os dois ficaram em silêncio novamente, porque não queriam ser saqueados à vontade no futuro. Com certeza, a sensação de crise trouxe motivação. Liu e Mingguang chamaram decisivamente os jovens trabalhadores da tribo para começarem a mover as paredes de pedra. A pedido desse vento de madeira, eles começaram a mover pedras do sopé da montanha Nansan e limparam uma grande área aberta. As pedras limpas foram todas transportadas para a parede de barreira externa. Desta vez, o muro de proteção tem mais de 3 metros de altura e 1 metro de espessura. Claro que, além das pedras, as fendas também estão cobertas de lama. Do lado de fora, parece uma parede de terra batida. Porque desta vez a barreira era muito longa e o projeto era muito grande, Mufeng teve que chamar a equipe de caça. Mesmo assim, foram necessários 5 dias para que mais de 100 pessoas modernizassem a barreira. A camada externa da parede protetora ainda é plantada com Broussonetia papyrifera e Broussonetia papyrifera, longas tiras de Broussonetia papyrifera e longos espinhos para cipó suspensos. Agora é usado por Mufeng como uma atualização do sistema de proteção para a tribo. Dessa forma, depois de 5 dias, toda a tribo Jiang tinha 2 paredes protetoras de 3 camadas compostas de espinhos, amoreira de papel e pedras. Tal arranjo, sem falar no momento, é uma existência extremamente rara na história. Mas assim que um muro de proteção foi construído, Mufeng sabia que valia a pena. Tribo Primitiva Capítulo 92. Esta é a medicina chinesa que pode curar doenças. Mufeng finalmente tirou 30 membros da equipe de caça. Os outros 20 ou mais membros da equipe de caça estão praticando flechas na tribo e protegendo-os. Agora que a tribo tem um grande número de gado, não é mais nada e precisa de cuidados especiais. Desta vez, foram mais de 20 jovens da tribo que seguiram. Seu plano é ampliar o número de equipes de caça, aproveitando apenas esta oportunidade para sair para levar essas 2 dezenas de pessoas para se exercitar. Mas desta vez o líder não é Mingguang, mas Ansu. Este também é o resultado da discussão entre Mufeng e Mingguang. Mingguang e Liu estão nas tribos e são liderados por Ansu para dar a ele a chance de exercer seu próprio papel. Em particular, as habilidades de tiro com arco de Ansu estão avançando a cada dia que passa. E ele é um mestre na tribo. Mas se você não praticar punhos falsos, Ansu pode atirar com precisão no clã. Afinal, ele só usa folhas e galhos para praticar as mãos. Aqueles que podem realmente ver a verdade têm que estar em estado selvagem. Um grupo de pessoas trouxe o que precisava para sair, passou por um muro de proteção do clã e caminhou até o segundo muro de proteção a campos de milho em ambos os lados da trilha, e as mudas de milho são quase uma altura inclinada, cheias de vegetação, e estou um pouco aliviado ao ver Mufeng. Tem muita grama. Quando eu voltar, tenho que encontrar alguém para puxar a grama. A parede de proteção externa parece ter algumas falhas. Bem, quando você voltar, construa algumas torres de flechas. Cada torre de flechas pode suportar de 3 a 4 pessoas. Enquanto Mufeng caminhava e observava, ele pensou em seu coração que agora estava patrulhando sua cidade como velho senhor da cidade. Embora seu território só possa ser considerado como um pobre terço de acre, a parede de proteção externa é a mesma que a interna. Há cercas afiadas com árvores à esquerda e à direita, que exigem que 4 pessoas empurrem ao mesmo tempo para abri-la. Toda a muralha externa de proteção já começou a assumir a atmosfera defensiva do portão da cidade. Mufeng está confiante de que esse tipo de proteção está definitivamente além de todos nesta era. Vendo que havia pessoas guardando o muro de proteção, ele se sentiu mais aliviado e tentou se comunicar com o sistema para ver se havia alguma recompensa por atualizar o muro de proteção. Eu não esperava que fosse. Não só estão lá, mas também há recompensas de conquistas especiais para infraestrutura tribal. Complete a construção do banheiro e ganhe 300 pontos de conquista. Conclua a construção do banho e ganhe 300 pontos de conquista. Complete a atualização da proteção da muralha da cidade e ganhe 300 pontos de conquista.
Conclua a fabricação de cerâmica e ganhe 300 pontos de conquista. Complete a atualização do arco de peça única e ganhe 200 pontos de conquista. O ponto de conquista atual é 2.500 pontos. Meu Deus! Mufeng estava muito feliz em seu coração. Eu estive ocupado esses dias, e não prestei atenção em entregar tarefas com o sistema. Eu obtive tantos pontos de conquista de uma só vez. Ele é desenvolvido e desenvolvido. De repente, ele se lembrou de uma frase sobre ganhar dinheiro que ouvira em sua vida anterior. Ele diz: se você só quer ganhar dinheiro e não presta atenção em fazer as coisas, você não vai ganhar dinheiro e não vai fazer as coisas. Virá naturalmente. No passado, Mufeng só pensava que esta frase era uma canja de galinha que não podia mais ser envenenada, mas agora parece ter alguma verdade. 2.500 pontos de conquista. E um pouco mais de conquista pode ser trocado pela Great Artal Art. Quando chegar a hora, essa habilidade pode ser usada em combinação com a Udal Derivative Art para acelerar o crescimento. Estou animado para pensar nisso. Calma, calma. Mufeng pensou consigo mesmo, suprimindo sua excitação, e levou todos para fora do muro de proteção. Não muito longe há uma selva, que é a única maneira de conectar a tribo Jiang com o mundo exterior. Ele olhou de volta para a parede protetora, sentiu-se confiante, acenou, vá. Mais de 50 pessoas marcharam em forma de flecha. Os membros da equipe de caça estavam na periferia e os não-membros estavam dentro. Embora sejam jovens e fortes, sempre foram responsáveis por proteger a tribo e não são muito bons em caçar na natureza. Desta vez, eles saíram com discernimento. Não apenas isso, mas Mufeng também tem o significado de treinar soldados. Então, antes de partir, Mufeng pediu Ansu e Minglong especificamente para definir a rota mais distante do que da última vez. Segundo os dois, esses locais são em sua maioria arbustos, com menos árvores altas e mais gramíneas. Isso apenas atende aos requisitos de Mufeng. Pare para ver se há ervas ou ervas selvagens na beira da estrada. Ele viu o sistema. 200 pontos de conquista para uma erva, o mesmo que vegetais selvagens. Para ele agora, sejam vegetais selvagens ou ervas, desde que sejam descobertos, são úteis e ganham pontos de conquista. Com certeza, ele viu uma planta com flores amarelas puras à distância sem ir muito longe. Se as pessoas ao seu redor não viram, elas estavam todas cuidadosamente se protegendo contra qualquer perigo nos arredores. Mufeng ficou surpreso quando viu as flores amarelas, Winter Jasmine. Não deveria ser, estamos no meio da primavera agora, e o jasmim de inverno está quase desaparecendo. Mufeng caminhou até o angu em dúvida, deu uma olhada mais de perto, seus olhos de repente se iluminaram. Forsythia. Não admira. Mufeng sussurrou. Forsythia e jasmim de inverno são realmente muito semelhantes. É fácil para as pessoas comuns confundi-lo com a cor da flor, e o período de floração dos dois também se sobrepõe. Mas os galhos da forsythia são mais grossos que o jasmim de inverno, e a cor dos galhos é mais escura que a do jasmim de inverno. As flores de forsythia têm apenas 4 pétalas, mas as flores de jasmim de inverno têm 6 pétalas. Juntamente com a diferença entre as folhas serem macias ou não, Mufeng ainda reconhece que estas são forsythias. O mais importante é que a fruta forsythia pode ser usada como remédio para limpar o calor e desintoxicar. Em outras palavras, esta é uma medicina chinesa que pode curar doenças. Tribo Primitiva Capítulo 93. Grande descoberta na natureza. Mufeng pegou uma pequena flor amarela e cheirou cuidadosamente. Havia uma fragrância fraca. Ah, coisa boa! Mufeng riu. Coisa boa? Ansu perguntou intrigado. O que há de errado, chefe? Mufeng apontou para a flor de forsythia e disse, esta coisa é um material medicinal, e a fruta pode ser usada para fins medicinais. Materiais medicinais, uso medicinal? Anshu parecia em branco. Mufeng estava de bom humor e explicou com um sorriso, é só que pode ser usado para tratar doenças, eliminar o calor e desintoxicar. Cura. Agora Ansu entendeu e imediatamente disse em êxtase, as bactérias da tribo podem ser curadas. Não é esse o caso. É usado para tratar resfriados de vento, mas não pode ser usado como remédio agora. Dá frutos no outono, e os frutos podem ser usados como remédio. Ah! Anshu percebeu então, o que devo fazer agora?
Mufeng parecia pensativo. Pegou uma pá e descascou a casca de algumas árvores grandes ao lado, e fez uma marca. Temos algo mais desta vez. Lembre-se da localização aqui, e você a levará mais tarde. As pessoas estão cavando as raízes dessas forsythias de volta à tribo para plantá-las. Sim. Embora Anshu tivesse dúvidas, ele respondeu honestamente. Então Mufeng pediu a Anshu que continuasse a liderar as pessoas, mas ele não foi muito longe e ficou surpreso novamente. Na grama não muito distante, pequenas flores amarelas se destacam. Dente de leão. Mufeng Duan gritou. Isso também é uma coisa boa para limpar o calor e a desintoxicação. Mufeng não pôde deixar de arrancar um dente de leão do chão, pegando a flor e colocando-a diretamente na boca para comer. Quando ele era criança, Mufeng costumava puxar flores de dente de leão como lanches nos campos. Ele não esperava ver dente de leão novamente aqui muitos anos depois, e naturalmente agiu como agia quando era criança. Chefe guerreiro. Anshu ficou surpreso. Essa coisa é venenosa. Não. Mufeng disse com um sorriso. Isso é chamado de dente de leão. Também é um tipo de fitoterapia. Também pode ser usado para cozinhar. As raízes, caules e folhas podem ser usadas como remédio, e há tesouros por todo o corpo. Bem, você pode cavar um pouco e plantá-lo na tribo. Este também é um material medicinal? Anshu olhou para Mufeng com uma expressão incrível. A flor amarela chamada forsythia agora pode ser usada como remédio. Agora esta chamada dandelion não só pode ser usada como remédio, mas também pode ser comida. Aos olhos do chefe guerreiro, desde que flores amarelas possam ser comidas. Não parece estar certo. Sopura japonica e flor de olmo na tribo não são amarelas. Ou você pode comer todas as flores. Isso não está certo. O chefe guerreiro não disse que a forsythia pode ser comida. O que está acontecendo aqui? As sobrancelhas de Anshu franziram. Ele não conseguia entender o que pensava e parecia confuso. Mufeng viu, adivinhou vagamente seus pensamentos e sorriu. Lembre-se, nem todas as plantas com flores na natureza podem ser comidas. Algumas são remédios, e algumas são venenosas. Anshu imediatamente acordou e perguntou apressadamente, mas nós não nos conhecemos. O que devemos fazer? Mufeng pensou por um tempo e disse, isto é simples. Vou transplantar tudo que pode ser usado e comido para a tribo. Sob a tribo, deixe o povo da tribo saber disso. Exceto o que eu lhe disse, não tocá-lo. Você sabe? Sim. Anshu disse respeitosamente. Outros membros da tribo também responderam. Ok, vá em frente e vá para o rio. Sim. O grupo continuou avançando. Por causa da forsythia e do dente de leão na frente, Mufeng se animou e observou cuidadosamente se havia ervas ao seu redor ao longo do caminho. É uma pena que agora estejam caminhando em direção ao rio, e a vegetação ao redor tenha mudado gradualmente de arbustos para cono. O crescimento e a destrutividade da palha são óbvios para todos. Enquanto a palha estiver crescendo, é difícil que outra vegetação apareça. Mufeng suspirou e balançou a cabeça. Olhando para a palha que crescia, ele perdeu a confiança na descoberta da fitoterapia chinesa novamente. Parece que se você quer encontrar ervas, você ainda tem que ir para o deserto mais distante. Mufeng pensou do fundo de seu coração. A orla da selva, onde os arbustos e as praias de grama se cruzam, são ricas em vegetação e também são o lugar mais fácil para encontrar ervas. Mas Mufeng estava muito feliz em seu coração. Primeiro, ele encontrou dois tipos de ervas e, segundo, sabia onde queria encontrar ervas no futuro. Além disso, uma vez que as tarefas dos dois medicamentos fitoterápicos foram entregues, seus pontos de conquista chegaram a 2.900 pontos. Justamente quando ele estava pensando em outra coisa para fazer para obter 3.000 pontos de conquista, a grande surpresa veio novamente. É verdade que alguém trouxe um travesseiro assim que eu adormeci. Mufeng ficou muito feliz. Bem na frente dele, em uma grama relativamente esparsa, aglomerados de folhas verde esmeralda são particularmente atraentes. Essas folhas se assemelham a penas esparsas de pássaros, rígidas e uniformemente distribuídas nos caules verdes mais vigorosos. O que fez o batimento cardíaco de Mufeng acelerar um pouco é que esses caules verdes não são galhos, mas um pedaço de rizomas amarelos escuros expostos do lado de fora. Cenouras. Mufeng quase pulou, não importa o que Anshu dissesse para lembrá-lo.
Uma caminhada saudável chegou a este pequeno pedaço de verde. Ele cuidadosamente empurrou a grama para o lado, seguiu um pedaço de rizoma verde e alisou as folhas verdes nele, e depois o arrancou. Um pedaço de uma planta marrom amarelada com apenas a espessura de um polegar e uma raiz de apenas 10 centímetros de comprimento foi arrancada para ele. É um pouco menor e muito mais fino, mas essa coisa na minha frente é definitivamente algo que Mu Feng já viu antes e comeu. Depois de confirmar várias vezes, ele sorriu e riu. É realmente uma cenoura. Tribo Primitiva capítulo 94. O significado das cenouras. Anshu se sentiu mal por toda parte. Porque Minguang já havia dito a ele antes de vir, o chefe está indo para o rio cavar barro desta vez, e também pode estar procurando por lobos. Você deve proteger a segurança do chefe. Depois que Anshu ouviu as instruções de Minguang, ele decidiu proteger Mu Feng. Mas o que ele não esperava era que Mu Feng parasse e andasse todo o caminho, agachando-se de vez em quando para olhar uma grama ou uma pequena árvore, e de vez em quando murmurava um material medicinal, não um material medicinal. Até o presente, não cheguei ao rio. Em termos de tempo, eles deveriam estar à beira do rio há muito tempo, e talvez tenham acabado de cavar o barro e voltaram. Mas agora, o chefe guerreiro estava ali, rindo com uma coisa vermelha na mão. O que seguir? Isso fez Anshu se sentir incrível, e até mesmo com medo de que Mu Feng limpasse a lama na coisa vermelha e colocasse diretamente na boca. A cabeça de Anshu explodiu e entrou em pânico. Chefe guerreiro, essa coisa não pode ser comida. Mu Feng ainda tinha um sorriso no rosto. O que há de errado? Você pode comer. Anshu ficou ainda mais alarmado. Você vomitou rapidamente. Essa coisa é venenosa. Quanto mais brilhante a cor, mais venenosa é. Quanto mais brilhante a cor, mais venenosa ela é. Mu Feng ficou atordoado, mastigando a cenoura e disse secretamente, esta frase sua familiar. Quem te contou? Mu Feng franziu a testa e perguntou. Você não me contou? Você deixou Shu Feng dizer a todos que quanto mais brilhante a cor, mais venenosas as coisas são. Anshu veio às pressas para Mu Feng e queria pegar suas cenouras e jogá-las fora. Mu Feng se abaixou para o lado, franziu a testa e pensou sobre isso novamente. Só então ele reagiu. Você está falando de cogumelos. Ele riu com indiferença. Eu falei para Shu Feng sobre cogumelos. Quanto mais brilhante a cor, menos você pode comer. Depois de uma pausa, ele enfatizou. Não se trata de cenouras. Cenouras? Anshu coçou a cabeça com um olhar confuso. Sim. Mu Feng deu a ele um olhar impotente. Limpou a lama vigorosamente e depois cortou uma seção com a faca na parte de trás da pá e entregou a ele. Ei, você prova, está delicioso. Anshu estava cético, estendeu a mão para pegar um pequeno pedaço de cenoura, olhou para Mu Feng, hesitou em seu rosto. Mu Feng riu sem entender. Não se preocupe, não é venenoso. Anshu cerrou os dentes, como se tivesse tomado uma decisão de vida ou morte, jogou a cenoura na boca e mastigou 2 vezes, fechando os olhos ao mesmo tempo, dando-lhe um olhar frustrado. Mu Feng não conseguia rir ou chorar. Apenas deixe você comer uma cenoura, não é? Anshu de repente abriu os olhos depois de mastigar 2 mordidas, com um olhar de surpresa e emoção. Ei, chefe, esta cenoura tem um gosto doce. É raro e estranho. Mu Feng se sentiu impotente. Como é? Está delicioso. Sim, é delicioso. Anshu inconscientemente assentiu e disse, o xinxing de uma criança que tinha visto uma coisa nova pela primeira vez, sem aparência de um adulto tribal. Você não tem medo de ser venenoso agora? Mu Feng provocou. Anshu corou, coçando a cabeça e disse, eu não vi essa coisa antes. O coração de Mu Feng se moveu. Então por que eu queria que você comesse? Então você comeu? Anshu congelou por um momento e disse seriamente. Tio Liu disse ao tio Minguang que você é o chefe da tribo, e você nos guiou para salvar a tribo Jiang da morte da migração, e nos trouxe esperança. Além disso, você nos levou a derrotar o Mang Dragon Clan, para que o povo da tribo não se preocupe com comida e roupas agora. O velho chefe também foi muito bom para nós quando ele estava lá, mas nenhum deles foi melhor do que você. Eles disseram, o que você disse, eu vou fazer isso. Quando Anshu disse isso, sua expressão era extremamente solene, e Mu Feng ficou atordoado. Inexplicavelmente, ele foi mostrado lealdade. Embora eles estejam dizendo a verdade,
Ainda há algum gosto de ostentação em palavras tão contundentes. Mufeng sorriu impotente e teve que pensar em seu coração. Um elogio tão direto me deixa envergonhado. Mas é falso se você está infeliz. Ah! Mufeng triunfou. Eles também disseram. Anshu disse e continuou. Está tudo bem. Mufeng parou rapidamente. Anshu era tão leal que não aguentou. Entendo. É importante fazer negócios. Desenterre essas cenouras pelas raízes e tente não tocar nas folhas delas. Um pouco de lama nas raízes é melhor. Ele decidiu. Essas cenouras devem ser transferidas para a tribo. As cenouras na minha frente cresceram em pequenas cabeças de cenoura, então transplantá-las será um pouco difícil. Mas isso não impediu o entusiasmo de Mufeng. Ele havia decidido alimentá-los, mesmo que exigisse um pouco de esforço. Porque a maior vantagem das cenouras é que podem ser cultivadas durante todo o ano. Em outras palavras, as cenouras podem ser usadas como vegetais usados pelas tribos durante todo o ano. Em particular, as cenouras são ricas em nutrientes, que são muito maiores do que outros vegetais comuns. Este é definitivamente o melhor alimento para pessoas que sofrem de desnutrição causada pela pobreza material crônica. Pode-se dizer que o significado de descobrir as cenouras alcança o milho. Tribo Primitiva capítulo 95. O cervo com chifres é apenas uma isca depois de cavar as cenouras. Mufeng finalmente levou um grupo de pessoas para o rio. No caminho, ele entregou a tarefa de cenoura, e o ponto de conquista chegou a 3.100. Naquela época, ele queria resgatar a técnica do Great Yardal, mas quando ele pensou em procurar lobos quando olhou para trás, seus pontos de conquista podem ser usados por outros. Então ele teve que suprimir o desejo em seu coração. O grupo foi cuidadoso e chegou ao rio sem nenhum acidente. Com a experiência anterior, todos foram ao local para cavar diretamente. Mufeng agachou-se à beira do rio e continuou a olhar para a grama, esperando novas descobertas. Encontrei a Greon à beira do rio da última vez, além de ganhar 2.000 pontos de conquista a partir de hoje, e meu coração está animado. Tenho vontade de aproveitar essa energia da sorte para ver se consigo ganhar outra onda de pontos de conquista. No entanto, o ideal é cheio, e a realidade é muito tênue. Ele estava arrastando na beira do rio por muito tempo, mas não encontrou nada de novo. Ei! Mufeng suspirou do fundo de seu coração. Eu só posso fazer isso. Como não havia nada de novo na grama, ele só podia voltar e ver como o barro amarelo foi cavado. Desta vez eu trouxe 50 pessoas, o que foi 5 vezes da última vez. Tanto a velocidade de escavação do solo quanto a quantidade de mapas de escavação excederam em muito a última vez. Afinal, depois de cavar o barro de volta desta vez, ele abrirá um grande forno para queimar cerâmica suficiente para a tribo. Se possível, ele queimará um pouco mais para que da próxima vez que Shangning vier, ele possa trocar cerâmica com Shangning. E uma vez que a cerâmica pode ser queimada em larga escala, a tecnologia do forno pode ser atualizada. Uma vez que a tecnologia da cerâmica esteja madura, a fundição de metal em larga escala pode ser realizada. Com a tribo do metal, a velocidade de desenvolvimento estará à frente de toda a era. Ei, isso mesmo. O minério de metal é necessário para fundir metais. O coração de Mufeng de repente reagiu. Muito minério de cobre foi encontrado no rio. Pensando nisso, ele correu para o rio novamente e olhou para a esquerda e para a direita, apenas para descobrir que a margem estava cheia de lodo e grama verde, e não havia pedras amarelas ou marrons que procurava. Mufeng disse secretamente, é impossível que o rio não tenha pedras. Há tanto lodo e grama aqui, então não há pedra. Por que isso? Ele olhou para a esquerda e para a direita e, de relance, um campo de visão amplo e plano estava cheio de praias cobertas de grama. Ele olhou para o fluxo do rio novamente, e também estava extremamente lento. Parece que esta deve ser a posição ajusante deste rio. Mufeng pensou secretamente, afetados pela velocidade da água. A maioria dos trechos superiores são rochas grandes, os trechos médios são principalmente seixos e o rio ajusante é areia fina. O rio aqui está fluindo tão devagar, ou está entrando no lago ou no mar. Só não sei quanto tempo tem esse rio. Se for um rio grande, até os afluentes estão engasgando. Mufeng balançou a cabeça secretamente. Parece que é impossível conectar perfeitamente cerâmica e fundição de metal. Só posso olhar para trás e pensar em outras maneiras. Então ele teve que caminhar honestamente até Anshu.
Quando posso voltar? Foi escavado e instalado, e podemos partir imediatamente. Anshu respondeu honestamente. Ok. Mufang acenou com a cabeça. 10 pessoas estarão livres, e segure os arcos e flechas para proteger os outros. Tenha cuidado quando você voltar. Se você encontrar uma presa, você pode atirar flechas, mas não pode ir longe, entendeu? Entender. Anshu assentiu pesadamente, suprimindo sua excitação. Ele viu vários cervos com chifres ao longo do caminho. Ele não pôde deixar de querer fazer um movimento, mas Mufang o impediu. Porque Mufang estava preocupado que seria inconveniente carregar ou atirar em um cervo com chifres, o que retardaria sua jornada. O mais importante é que o próprio Anshu entende que a caça é muito perigosa se não for para caçar especificamente ou no caminho de casa. Contanto que você não retorne à tribo na primeira vez, o sangue dos caçadores mortos pode atrair feras. Essa também é uma das razões pelas quais Mufang os levava para caçar antes, e sempre pegava a presa viva, o que chocou tanto o povo da tribo. Felizmente, era o caminho de casa agora, e Mufang também disse que podia caçar. O mais importante é que ele também entende que Mufang quer ver quão bem seu arco e flecha é praticado. Depois de receber permissão, Anshu parecia ter mudado uma pessoa, e seu impulso aumentou gradualmente, carregando um grande arco e uma dúzia de flechas de bambu para a frente da equipe. Sob a instrução de Mufang, eles escolheram uma rota que não estava longe da última, e sua velocidade de viagem diminuiu um pouco. Todo mundo sabe o que Mufang vai fazer. Surpreendentemente, ninguém levantou objeções. Não apenas eles não tinham objeções, mas havia expectativas que nunca haviam tido antes. É só que eles encontraram alguns cervos com chifres antes de deixarem a praia gramada. Anshu foi o primeiro a perceber a existência do cervo com chifres. Ele acenou com a mão e todos imediatamente se agacharam. Então ele calmamente pegou seu arco e flecha, meio ajoelhado na grama, e silenciosamente começou a mirar no cervo com chifres não muito longe. E os 10 membros da equipe de caça segurando arcos ao redor dele também flexionaram silenciosamente seus arcos neste momento, com suas flechas apontadas para o cervo com chifres. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mufang contou silenciosamente. Parece que deve haver um grande cervo com chifres nas proximidades, caso contrário você não verá vários cervos com chifres espalhados por aí. 5 veados com chifres, 11 pessoas e 11 flechas, desde que possam atuar normalmente, não é um grande problema. O velho idiota Mufang estava lá, e ele não olhou para Anshu e suas expressões, esperando pelos resultados. Com certeza, em 3 minutos, o cervo de 5 chifres caiu. Chefe guerreiro, o que devo fazer agora? Anshu ficou animado e perguntou a Mufang em voz baixa sem se mover sem permissão. Espere. Mufang disse apenas uma palavra. Anshu assentiu pesadamente, não falou e ficou parado. Ele sabia que o cervo com chifres era apenas uma isca. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.